Pense na história de traição mais famosa que você conhece. Uma história gravada em pedra, contada por milênios. Uma história sobre um rei, uma mulher e um pecado que mudou o destino de uma nação. Todos nós conhecemos a história de Davi e Betseba. Mas, e se a versão que sempre ouvimos for apenas a ponta do iceberg? E se a personagem que julgamos conhecer for, na verdade, um enigma? Antes de desvendarmos esse mistério juntos, se você é do tipo que adora questionar o óbvio e descobrir o que se esconde nas entrelinhas, faça um favor a si mesmo. Se inscreva aqui no canal Jesus Cristo e já deixe o seu like, porque a investigação de hoje vai desafiar tudo o que você achava que sabia. Respire fundo e se transporte para Jerusalém há 3.000 anos. No trono está o rei Davi, o pastor que derrotou um gigante, o músico que acalmava a alma, o guerreiro que unificou Israel. Ele está no auge do seu poder, invicto em batalhas, amado pelo povo. Mas reis no auge também sentem tédio, e é do terraço do seu palácio, em uma tarde ociosa, que ele vê algo que desperta um desejo há muito adormecido. Uma mulher de beleza estonteante se banhando. A história que nos contaram a partir daqui é perigosamente simples. O rei poderoso viu, desejou e tomou. A mulher Betseba, esposa de um de seus soldados mais leais, é quase uma figura secundária em sua própria tragédia. Ela é o objeto de desejo, o pivô do escândalo. Mas, e se essa for apenas metade da verdade? Hoje, não vamos apenas recontar uma história. Vamos colocar Betseba no centro do palco e fazer a pergunta que a história tentou silenciar. Ela foi uma vítima indefesa do homem mais poderoso do reino ou uma arquiteta inteligente de sua própria ascensão, usando a única arma que possuía em um mundo brutalmente patriarcal? Para sequer começar a responder isso, precisamos fazer algo difícil: esquecer o século XXI. Naquela sociedade, a palavra de um rei não era um pedido, era um decreto. Dizer não a Davi não era apenas uma ofensa, era muito provavelmente uma sentença de morte. Não apenas para ela, mas para toda a sua família. O poder de Davi era absoluto. Então, quando os mensageiros do rei bateram à sua porta, que escolha ela realmente tinha? A narrativa bíblica é sucinta, quase fria. O texto diz que Davi enviou mensageiros e a tomou. Essa palavra tomou, no hebraico original, é lakash. Uma palavra que pode significar receber, aceitar, mas também capturar ou pegar à força. A ambiguidade dessa única palavra é a chave de tudo. O que realmente aconteceu naquele quarto, antes que o adultério se consumasse e que a teia de mentiras e morte fosse tecida? Essa ambiguidade na palavra hebraica lakash é o coração do nosso dilema. De um lado, pinta o retrato de uma mulher aterrorizada, subjugada pela autoridade inquestionável de um monarca, uma vítima silenciosa de um abuso de poder colossal. Mas, e a outra possibilidade? É desconfortável, mas precisamos considerá-la. Será que Betseba, ciente da posição precária de uma mulher em sua época, onde ela era essencialmente propriedade do pai ou do marido, viu no olhar do rei uma oportunidade? Uma chance perigosíssima de sair da obscuridade e se tornar a mulher mais poderosa de Israel, não como uma vilã, mas como uma estrategista em um jogo cujas regras ela não criou. Seja qual for a verdade daquela noite, o que vem a seguir é inegável. O tempo passa. 1, 2, talvez 3 semanas. E então, o mundo de Betseba vira de cabeça para baixo. No silêncio de seu corpo, uma nova vida começa a se formar. E o silêncio do palácio é quebrado por uma mensagem, provavelmente sussurrada por um servo de confiança, enviada por Betseba a Davi. Uma mensagem curta, carregada com o peso de 2 destinos. Estou grávida. Agora, coloque-se no lugar dela por um instante.
Ela é uma mulher casada, cujo marido, Urias, o Heteu, está na guerra há meses. Uma gravidez, neste momento, não é uma bênção. É uma prova irrefutável de adultério. E a lei, ditada por Moisés, era brutalmente clara. A punição para uma adúltera era a morte por apedrejamento. Portanto, essa mensagem para Davi não era apenas uma informação, era um ultimato nascido do mais puro pânico. Ela não está apenas dizendo, temos um problema. Ela está gritando, nosso segredo tem uma data de validade. A minha vida está em suas mãos. O que você vai fazer a respeito? E Davi, o grande rei, o poeta de Israel, não se volta para Deus em busca de perdão. Ele se volta para a conspiração. Sua mente, antes ocupada com estratégias de guerra, agora foca em uma só coisa: o controle de danos. O plano era, em sua superfície, genial de tão simples. Ele mandaria chamar Urias, o marido leal, de volta da frente de batalha, sob o pretexto de querer notícias da guerra. Urias viria, Davi o honraria, o enviaria para casa para descansar. E ele, naturalmente, se deitaria com sua bela esposa. A criança que estava por vir seria, aos olhos de todos, legitimamente de Urias. O pecado seria apagado, simples, limpo, eficaz. Mas Davi, em sua arrogância, subestimou uma qualidade que ele mesmo um dia já teve em abundância: a honra. Urias chega a Jerusalém, se apresenta ao rei, mas se recusa a ir para sua casa. Ele dorme do lado de fora do palácio, junto com os servos. Quando Davi, incrédulo, o questiona, a resposta de Urias é uma faca no coração da consciência do rei. A arca, Israel e Judá ficam em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e me deitar com minha mulher? Essa demonstração de integridade absoluta sela o seu destino. O plano fácil de Davi ruiu, e um rei encurralado, com seu pecado prestes a ser exposto, se torna infinitamente mais perigoso. A honra de Urias foi um espelho que refletiu a decadência moral de Davi. O rei, encurralado pela virtude de seu próprio soldado, decide tentar uma última vez. Ele convida Urias para comer e beber em sua presença, e o embriaga, esperando que o vinho enfraquecesse sua determinação. Mas a lealdade de Urias era mais forte que qualquer bebida. Mesmo cambaleando, ele se recusa a ir para casa, passando mais uma noite com os servos. É neste ponto que a história mergulha na escuridão total. Davi, o homem segundo o coração de Deus, deixa de ser um adúltero tentando esconder seu erro e se transforma em um assassino calculista. Pense na frieza necessária para o que ele faz a seguir. Na manhã seguinte, ele escreve uma carta a Joabe, seu general no campo de batalha. A mensagem era uma sentença de morte disfarçada de estratégia militar. Ponha Urias na linha de frente da batalha mais violenta e então retirem-se de trás dele, para que ele seja ferido e morra. E então, no ato de traição mais cruel e assustadoramente irônico que se pode imaginar, Davi dobra o papiro, sela a carta e a entrega nas mãos do próprio Urias. O soldado exemplar, o marido leal, se torna o mensageiro de sua própria execução, completamente alheio ao veneno que carregava. Com um aceno de cabeça e a lealdade de sempre, Urias pega a ordem de seu rei e parte de volta para a guerra, cavalgando em direção ao seu túmulo. O plano de Davi, selado com o sangue de um homem bom, funcionou com perfeição militar. A notícia da morte heróica de Urias em batalha chega a Jerusalém. Betseba cumpre o período de luto por seu marido. E passado o tempo protocolar, Davi a envia para o palácio e a toma como sua 8ª esposa. O escândalo foi abafado. A criança que nasceria teria um pai legítimo aos olhos do mundo. Aos olhos do povo, era um ato de compaixão. O rei cuidando da viúva de um de seus heróis. Mas os olhos do céu viam
a verdade. É quando um novo personagem entra em cena, o profeta Natã. Ele não vai ao rei com uma acusação direta, mas com uma história. A parábola de um homem rico, com muitos rebanhos, que rouba a única cordeirinha de um homem pobre para servir a um visitante. Davi, o antigo pastor, fica furioso com a injustiça e declara: esse homem rico merece morrer. E então Natã fixa seus olhos nos do rei e pronuncia as palavras que selam o legado de Davi para sempre: tu és esse homem. Então, ao fim de tudo, retornamos à nossa pergunta inicial: Betseba, cúmplice ou vítima? Diante da manipulação, da coerção e do assassinato a sangue frio, orquestrado por um rei cujo poder era absoluto, a questão quase se responde sozinha. Ela foi o motivo, mas Davi foi o monstro. Talvez nunca saibamos o que se passava no coração dela, mas as ações dele a pintam não como uma jogadora, mas como o prêmio de um jogo brutal que ela nunca concordou em jogar. No fim, a história de Betseba é um lembrete sombrio de que o silêncio de uma personagem na história não significa consentimento, mas sim o reflexo do poder de quem a escreve.